Oi, gente, a paz do Senhor Jesus para vocês todos, gente. Olha, bom, conforme o combinado, né, aí eu vou trazer agora a terceira parte do livro de Esther. É um estudo rápido, sabe, gente? Para a gente ficar um pouco a par do assunto, porque de repente alguém pode falar para você acerca desse livro e você nem saber do que se trata, entendeu? Então, para a gente ficar um pouco a par desse assunto da Bíblia Sagrada, entendeu? Então, eu fiz assim em três partes, mas pensando bem, eu vou fazer uma outra gravação, uma quarta, sabe? Mas trazendo assim uns assuntos, uns pontos, entendeu? Não como esses, não. Trazer um ponto, dizer isso aqui quer dizer isso aqui quer dizer isso. Por exemplo, eu não vou falar agora sobre, mas tá aqui escrito, né, sobre festa de Purim, entendeu? Eu vou trazer isso no próximo, né? Meu Deus, não sei nem onde botei aqui, achei aqui, que eu marquei aqui, vou falar depois, sobre festa de Purim, entendeu? A festa do Purim, entendeu? Eu vou falar sobre isso num quarto vídeo aí, entendeu? Mardoqueu sendo exaltado, também vou trazer isso aí, né? E antes, né, também ele mata os inimigos, né? Só lembrando, gente, que a nossa guerra, ela não é contra a carne e o sangue, não, tá bom? Não é contra pessoas, não. Se você pensa que não estamos na dispensação da graça, gente. A graça, ela é muito mais severa, é muito mais rigorosa. No entanto, ela é salvadora. Estamos falando da salvação vinda por Jesus Cristo, né? Que tem dois tipos de graça. Tem a graça que é infinita mesmo, né? Ela vem de Deus mesmo, é um favor de Deus, né? E tem a dispensação da graça. Com a dispensação da graça, a gente está, vamos dizer assim, nos últimos dias mesmo, estão contados os dias já da dispensação da graça, entendeu? Que é o favor de Deus. Mas tem a graça de Deus, que Deus, em sua essência mesmo, entendeu? É maravilhoso, tremendo, isso é graça também, entendeu? Então, muito bem. Isso aí eu vou falar num quarto depois, num quarto ponto. Mas antes aqui, eu gostaria, para terminar nessa terceira parte, eu gostaria de dizer o seguinte, gente. Tem aqui você sabe qual é o último, oh meu Deus. Você sabe qual é o maior versículo da Bíblia? O maior versículo da Bíblia, em toda a Bíblia Sagrada? Você sabe qual é? Então agora você sabe. A maioria das pessoas sabem. Mas pode ser que você tenha se esquecido e tal. Quem, caso não saiba ainda, eu vou dizer agora. Que está em Esther, né? O capítulo 8 e o versículo 9. Tá bom? Esse é o maior versículo da Bíblia Sagrada. Tá bom, gente? Então tá, você está sabendo disso aí. Agora, continuando aqui, onde eu tinha parado, gente, falando. Agora diz assim o seguinte. Diz assim o versículo onde eu parei, né? Diz a palavra do Senhor aqui, no capítulo 2 de Esther, né? Mardoqueu, aliás, Assuero casa com Esther. Aí então já passou todo aquele processo, daquela confusão toda que a gente tinha falado, né? Eu falei no outro conteúdo aí, vocês devem ouvir e participar, assistirem, tá? Os outros conteúdos aí. E agora, falando sobre isso aqui, que ele casa com Esther, né? Passadas estas coisas, né? E apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, né? E do que se tinha decretado a seu respeito, né? Então disse os mancebos do rei, né? Que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, né? E ponham ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Egal, né? Eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites, né? Então elas receberiam ali alguns detalhes, algumas coisas, enfeites, né? Alguns preparativos, né? Para que elas pudessem estar próximo ao rei, estarem lá sendo apresentadas para o rei. Mas agora o que nos chama a atenção aqui, gente, é o seguinte: esse Egal aqui que a Bíblia está falando, ele assistia as mulheres ali de perto, entendeu? Agora diz a palavra do Senhor que ele achou graça em Esther. Então o que ele fez? Ele fez de tudo. Ele deu orientações para Esther, sabe? Trouxe umas orientações, meu Deus. Aí eu fiquei meditando, é uma coisa muito interessante, porque a Esther não falou o povo dela lá para o rei, nem para ninguém lá, né? Porque ela tinha recebido também uma orientação de seu tio, um primo, né? Tio, né? Ali tinha recebido as orientações que ele criou a Esther. Então ele trouxe as orientações para ela e ela acatou, ela guardou, ela meditou nisso, né? Ela seguiu conforme o ensinamento, entendeu, gente? Então o que acontece?
Diz aqui a palavra do Senhor. Eu acho que eu tenho que desligar um pouquinho porque está começando o som aí e o YouTube não está deixando, não está brincando, né? Aí então, gente, o que acontece? Ela guardou aquelas palavras, meditando, guardando, observando, né? E as palavras que Gal falava para ela, gente, é uma coisa interessante, porque o Espírito Santo que Deus liberou hoje para estar com o povo de Deus, né? Ele vai dando as diretrizes, vai dando as orientações, sabe? Vai dando as coordenadas. Se a gente endurece o ouvido para não ouvir o Espírito Santo, gente, não vai fazer sentido, né? Não vai fazer sentido. Gente, olha, eu vou parar por aqui, depois eu continuo, tá bom? Porque tá começando o som e o YouTube não coisa não, tá, gente? Até o próximo, gente. Oi, gente, continuando aqui um pouquinho mais, né, que eu mudei de lugar aqui por causa do som, tá um som ali que cada um quer ouvir o seu, né? Agora que eu tô trazendo também a palavra de edificação, se a pessoa às vezes não quiser ouvir, não quiser, aí é com Deus e a pessoa, né, gente? A gente faz a nossa parte. Então aqui, no dia, gente, também o seguinte, que o Amã, tá? Ele fez o quê? Ele preparou uma forca, gente. Aqui eu vou falar bem resumidamente, porque é bom que você vá partir para esse livro. Você vai estudar esse livro e você vai ali observar melhor, entender melhor, entendeu? E você vai para a fonte, que é a palavra de Deus, o livro de Esther. É fácil encontrar, como já disse aí nos outros conteúdos, né? Então, diz a palavra do Senhor que ele preparou uma forca para Amã, né? Porque o Amã, ele descobriu que ele era do povo de Deus, povo judeu, né? E ali, a implicância toda ali era isso também. Então ela foi, mas só que quem deu a ideia de fazer essa forca foi a própria mulher do Amã, tá? Ela falou, faz uma forca logo para ele, entendeu? E fala pro rei autorizar, concordar, né? Para que ele seja enforcado. Gente, só que depois de todo o processo, a rainha Esther, né, que ele falou, olha, rainha Esther, olha, eu vou te falar uma coisa, ele falou para ela, através de alguém, né, que ele não tinha acesso, ele ficava lá na porta lá, né, no portão, vamos dizer assim. E ele mandou alguém falar, alguém ia lá falar, levar a mensagem dele e a mensagem dela para ele. Então ele falou, olha, a gente está correndo um risco aqui de todos morrermos, né? E você também não pense que você vai ficar longe disso, não. Não pense que você vai ficar isento, não. Porque você também é do povo judeu, entendeu? Na hora certa vão saber que você é do povo judeu. Porque é uma coisa que não ia ficar para sempre segredo, né? Saberiam que ela era do povo judeu mesmo. Mas apenas por um tempo não se revelaria, né? Então, tudo bem. Aí, então, ela foi lá para falar com o rei. Ela falou, olha, eu ofereci um banquete lá, apresentaram um banquete para poder fazer essa declaração, essa revelação, né? E ela falou, olha, não é tempo de eu ir falar com o rei, não é tempo, eu vou me arriscar, mas vou fazer o seguinte, vocês orem, vamos entrar em oração, vamos jejuar, né? Que naquele tempo, né? Ela falou, vamos fazer um jejum e eu vou falar com o rei, entendeu? Agora eu vou falar uma coisa, eu tô correndo risco. Eu vou falar com o rei, mas eu corro risco porque não é a hora, não é o tempo de eu poder chegar. Não é assim, né? Não é porque eu sou rainha que eu tenho que ir lá a qualquer hora. Não. Então, eu vou lá e vou apresentar para ele essa causa, né? E vou ver o que o rei vai... Vamos ver qual a atitude dele. Então, ela marcou um banquete e tal. Agora, o que eu gostaria também de frisar, gente... meu Deus, eu gosto muito de ficar frisando assim uns pontos da palavra de Deus, né? Porque você medita na palavra de Deus na íntegra. Ela toda. E depois você vai observando alguns pontos assim. Eu amo, gente, a palavra de Deus. Eu amo ficar observando, sabe? Umas coisas assim, tipo que estão nas entrelinhas, sabe? Não estão tão reveladas, mas estão ali. E o Espírito Santo tem esse papel de esclarecer, né? Então, tudo bem. Aí, o que acontece? Lembra que no início, no outro conteúdo que eu tinha falado, né? Eu disse, né? Que a rainha Esther, ela disse que não iria falar com o rei. Por isso que causou esse transtorno aí, pode chamar de transtorno, né? É solução, mas aparentemente era um transtorno, né? Mas tudo bem. Ela falou que não ia, não foi? Pois é, muito bem. Então agora, a Esther também, o que ela fala? Ela fala, olha, não é para eu ir na presença do rei. No entanto, eu vou. Então, aparentemente, você olhando logo de cara, parecia uma rebeldia dela. Aí você fala, mas acontece que ela foi para a solução. Pois é. É um caso que está esclarecido, está explicado que ela foi para promover ali, né, uma solução, ver o que fazer, apresentar uma solução ali e tal. Só que eu estou dizendo que o caso dela apareceu, disse por quê, qual era o motivo. No caso da Vasti não disse por que ela não iria. Vocês estão entendendo?
Então aí é fácil a gente fazer esse julgamento, porque a Esther está mostrando tudo o que aconteceu, porque que ela teria que ir sem ser chamada, sem ser hora dela chegar lá, ela ainda corria um risco de vida, como a Vasti também correu um risco, ela perdeu tudo ali. Naquele caso, né? Ela deve ter tido outros direitos lá, mas nesse caso aí ela foi tirada de ser rainha. Vocês estão entendendo, gente? Ai, meu Deus. Então é assim. E a Esther, por exemplo, ela não poderia entrar ali, não poderia falar com o rei, entendeu? Mas eu quero que você entenda isso, que foi tudo correto. E outra coisa, gente, é porque eu estou correndo muito aqui, falando muito rápido. Então, é uma coisa muito interessante que a esposa desse menino, desse Amã, ele falou para ela, faça uma forca, como eu já falei, né? Faça uma forca e apresenta para o rei vai concordar. E o rei falou, tá bom, pode ser. E fez, ele fez uma gigantesca, meu Deus, ali uma forca mesmo, armaram, capricharam, só que depois serviu para ele mesmo. A mulher dele deu essa ideia e depois, no fim de tudo, quando o rei reconheceu que o Mardoqueu tinha feito, gente, que o Mardoqueu tinha feito uma defesa bonita para o rei, que alguém queria, lá nas escondidas, matar o rei. E ele entrou em ação. E não ficou falando para ninguém, não. Olha aí, foi eu que livrei, viu? Ih, meu irmão, o demônio aqui na frente. Fui eu que livrei, viu? Se não fosse eu, hein? Tá vendo? Não foi nada disso, né? Então, quer dizer, aconteceu ali um livramento do rei, só que um dia ele perdeu o sono e ele estava lendo as crônicas, né? Que todo rei tinha, e os nomes dos reis ficavam ali naquelas crônicas, né? E ele estava lendo um dia, perdeu o sono. Sabe quando você perde o sono, uma vez perde o sono e começa a inventar um monte de coisa? A gente vai para a geladeira e belisca fruta, belisca não sei o quê, né? Outros vão ler, outros vão para a internet, entendeu? E se você perder o sono, vai para a internet no meu conteúdo que Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai falar contigo, tá bom? Então o rei um dia perdeu o sono e começou a ler a crônica e descobriu ali que estava escrito dele. E, olha, eu não sabia disso. Então mandou esse Amã honrar lá. Aí a história se segue. Você lê no livro lá, tá, de Esther. E ali foi um livramento lindo, gente, da parte de Deus. E o rei falou, ó, aí alguém falou, ele fez até uma forca pro Amã, pro Mardoqueu. Ele falou, então bota ele mesmo na forca que ele fez. E ele foi. E agora o que a mulher dele fala? A mulher do Amã, a que mandou, a que teve a ideia, né, de fazer a forca. Ela falou, se já começou as coisas aí virarem para o lado, melhorarem lá para o lado do Amã, que é um judeu, meu filho, não tem como você voltar atrás e melhorar, não. Porque se ele é judeu, então dá licença, porque aí você só vai piorar mesmo. Então, gente, a história aí se segue e eu vou parar por aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada a todos. Deixa o joinha aí, tá bom, gente? Para a glória de Deus.